Nesse vídeo aqui a gente vai ver junto um vídeo do Vale do Amanhecer, que passou na Band em 1987, tá? A gente vai ver pelo canal do Nelson Pinta, que eu vi já outras coisas, deixei até uns conteúdos que eu peguei de lá e coloquei aqui no canal, sempre deixando na descrição do vídeo, obviamente, os créditos para ele. E o programa foi na Terceira Visão, exibido em 19 de 6 de 1987 pela TV Bandeirantes de São Paulo. Sobre o valor, Vale do Amanhecer, comunidade espiritualista fundada em 1969 pela clarividente Tia Neiva Chaves Zelaya, que nasceu em 1925 e faleceu, desencarnou, passou para o outro plano em 1985, na cidade de Planaltina, DF. Depoimento da participação de Mário Sassi, Luiz Gonzaga, Storce de Paula e Ivan Chaves de Carvalho. Apresentação por Luiz Antônio Gaspareto, que também já passou pro lado de lá. Então vamos lá, se vocês curtirem esse estilo aqui, não se esqueçam de apoiar. É muito importante para o crescimento desse canal. Gradativamente, semanalmente, eu vou trazendo conteúdo. Vamos lá. O Vale do Amanhecer, em Brasília. Esse aí é o Gaspareto. O Vale do Amanhecer nasceu da revelação da clarividência de Tia Neiva. Ela era uma criatura simples. Lembrando que eu escolhi esse vídeo do Vale do Amanhecer porque eu já visitei e no final desse conteúdo aqui eu vou comentar um pouco sobre a experiência que eu tive. Era motorista profissional, veio para Brasília quando começou a obra de Brasília e trabalhava normalmente como qualquer motorista de caminhão. Mas um dia começou a aparecer ali por 58, começaram a aparecer os sintomas da sua clarividência. Ela então recorreu a todos os recursos possíveis, o espiritismo daquele tempo, recorreu aos psiquiatras, pensando que era uma manifestação de loucura. E na realidade nem os espiritistas daquele tempo, nem os cientistas, através da psiquiatria, nem o padre resolveu explicar o fenômeno dela. Quando, depois dela ter passado por muitas provas, muitos testes, através de coisas, foi que foi revelado, ela começou a dar atenção aos espíritos. Essas roupas que eles utilizam aí, cada um lá no Vale do Amanhecer, eles têm uma roupa que seriam roupas iniciáticas, né? Cada um ali, o doutrinador, o médium que incorpora, ali o líder da casa, né? Tem toda uma organização lá dentro. E aí eles se dividem cada um com uma vestimenta diferente, com simbolismos diferentes. Como tem simbolismos também na Rosa Cruz, na maçonaria e em várias outras doutrinas. Estava vendo e ouvindo espíritos. Então ela começou a dar atenção aos espíritos, a ouvir os conselhos deles, etc., e foram encaminhando ela para fazer essa organização que começou, então, na Serra do Ouro. O Vale do Amanhecer é um fenômeno extraordinário, tanto do ponto de vista como acontecimento sociológico, antropológico e mesmo místico, mas também do ponto de vista arquitetônico. Ele está muito presente, é um amaranhado de coisas... Esse é um comentário de um arquiteto, né? Bem interessante. Realmente é bem bonito lá. Tem várias estátuas lá, várias decorações de entidades nas paredes. É bem interessante. Se nós analisarmos de um ponto de vista, vamos dizer assim, restrito. Mas há coisas notáveis e totalmente intuitiva. A arquitetura, ela vai resultando da necessidade da aplicação de determinadas formas e figuras geométricas em posições relativas específicas para compor um determinado resultado que não é um resultado funcional, não tem a ver necessariamente com a ritualística, mas com outro nível da realidade. Eu explico. As formas, elas aglutinam em outro nível energias, aglutinam, disseminam, elas polarizam energias, modulam energias, chegam mesmo a distribuir essa energia por faixas de frequência, isto é, produzir um espectro de energia, da mesma forma como um cristal em relação à luz branca, que divide a luz branca nas suas diversas faixas de frequência, vermelho, etc., amarelo, Ótimo. assim por diante. De modo que essas formas geométricas produzem igual fenômeno em relação a outras energias, a luzes não visíveis e que fazem parte desse contexto de trabalho no campo paranormal. Eu sou neto da tia Neiva e eu estou
Pô, que interessante. Tempo, eu tenho 14 anos que eu me mudei para cá, logo que ela veio, e a gente sempre conviveu com ela, né? A partir aprendendo a filosofia, essa doutrina chamada doutrina do amanhecer, e uma doutrina que Legal. é complexa, mas a síntese básica dela seria a síntese de qualquer outra doutrina, que é o amor, a humildade, a tolerância. Verdade, tem uma energia muito forte o local, inclusive, eles só falam de amor lá, tem cânticos bem bonitos. Vou até passar aqui uma visão geral ao final desse vídeo aqui, dizer pra vocês que, inclusive, eu não sou da cidade que esse vídeo aqui foi gravado, eu sou de Arco Verde, Pernambuco, e aqui tem uma sede, né, do Vale do Amanhecer, é aberto a público, você pode ir lá, se eu não me engano, é no domingo à tarde, e é bem tranquilo, só basta chegar lá e você consegue entrar para ver como é que funciona, participar lá da ritualística. Esse é o Pai Seta Branca. É a entidade que rege a casa, né? Tem uma imagem do Pai Seta Branca, tem uma imagem de Jesus Cristo também bem grande lá dentro. E no que eu fui, se eu não tiver enganado, não tinha uma imagem de Iemanjá, mas em alguns tem uma imagem bem grande de Iemanjá também. Ela não precisava entrar em transe, nada para que ela pudesse usar a sua clarividência. Então, ela fundou isso e ficou essa grandiosidade que hoje nós somos uns 100 mil médiuns e tudo ficou preparado para que ela, ao desencarnar, deixou tudo preparado para que fosse a continuação dessa doutrina. Da mesma forma como um médium atrai ou expande as suas energias, como ele polariza, como ele modula essas energias, as formas também têm essa propriedade, principalmente quando associada às cores. Ora, a ciência já sabe do poder da cor, da cromoterapia, por exemplo, na área de cura, de modo que as cores elas têm função específicas e importantes. O próprio Templo Central do Vale do Amanhecer é uma obra estranha, rara, tão esquisita que ao mesmo tempo ela acaba se tornando notável, tão estranha que ela se torna mágica. E é justamente aí que reside o seu segredo. Ela aglutina formas que têm função específica, que são muito importantes para o trabalho mediúnico. Esse templo a céu aberto é um templo iniciático. E aqui nós manipulamos energias em alta voltagem. Nós mantemos um relacionamento através desse posto de comando, mantemos relacionamento com o cosmos, através dos planetas de origem, os planetas da nossa origem. Então esse trabalho é um trabalho iniciático, isso aqui chama-se estrela candente, é uma estrela de 6 pontas que representa o Sol e a Lua, a força do Sol e da Lua. Este esquife, por exemplo, é o esquife do Sol. E os mestres nascidos durante a cerimônia se deitam de bruços aqui. Isso aqui eu não tive a oportunidade de presenciar. Esse tipo de ritualística aqui, lá eu não vi no dia que eu fui. Talvez seja privado só para os membros, não sei. Eu sei que eles têm outras reuniões outros dias, né? Eu fui na reunião aberta. Às vezes tem certos tipos de rituais que só são feitos em caráter esotérico, né? Mas para quem está ali dentro da própria doutrina, então provavelmente é o caso desse tipo aqui de exposição, né? Que eles ficam no sol lá, com o manto e o médium do lado, no caso o amparador, né? Provavelmente o que está deitado é um médium que recebe, né, o espírito, que acopla. E eles manipulam a energia magnética animal sua com as energias cósmicas que vêm do outro plano. Nós consideramos que aqui é um posto de socorro espiritual do sistema crístico. Neiva Chaves Zelaya, uma criatura simples, caminhoneira de profissão, Caminhoneira. que fez um império espiritual através de atravessando todas as barreiras do preconceito religioso, dos preconceitos naturais da vida. Legal. Tia Neiva. E assim finaliza o vídeo. E bom, a experiência durou mais ou menos umas 4 a 5 horas no dia que eu fui. A gente chegou lá, era
umas 5 horas. E aí a gente esperou começar a ritualística, todo mundo se senta na parede, lá tem uma paredinha para você sentar, fica meio que uma espécie de fila, e aí vai chegando os médiums lá, cada um com sua vestimenta específica, fica o médium que incorpora o espírito, e fica o outro médium do lado dele. Praticamente atrás, né? Aqui na parte, para ficar com as mãos dando um passe atrás do outro médium. Então eles ficam lá e aí recebem um espírito, e cada pessoa que tá lá como visitante tem como conversar com aquele espírito que vai vir, né? E aí ele dá conselhos e tudo mais, é bem interessante a experiência que você tem, você meio que troca uma ideia ali com o médium incorporado. Depois tem outras etapas, tem a etapa de cura, que você se deita lá e um médium incorporado também te dá um passe de cura. Tem outra que é uma cura que todo mundo fica junto e eles vão passando meio que uma fumaça de incenso, mesmo aquele incenso natural, né? Algumas madeiras que podem ser incineradas ali e fazer toda uma coisa energética com aquele material. Não sei explicar a fundo, mas é bem interessante. Depois você vai na parte também dos caboclos, e tem a galera lá incorporada nos caboclos, que tem muito essa pegada aí, também puxada para o lado indígena, né? Tanto que tem o espírito do pai Seta Branca, que é um dos principais ali da casa, tem várias imagens dele. Também trabalha com alguns pretos velhos e pretas velhas, e é praticamente isso. A experiência foi bem positiva, foi bem legal, achei bem receptivos ele lá. E vai funcionar mais ou menos desse jeito esse canal aqui. Eu vou trazendo aos pouquinhos, semanalmente, a gente vai vendo uma reportagem assim específica e vai trazendo para cá. Mas é isso, se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever. Tamo junto.